Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Deputado quer convocar Flávio Dino por críticas às urnas eletrônicas. É isso mesmo. O ministro de Lula já duvidou da segurança do sistema eleitoral brasileiro. O deputado Evair de Mello protocolou o requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para convocar o ministro da Justiça Flávio Dino a explicar suas críticas pretéricas às urnas eletrônicas. Há uma semana, diversos twitters de Dino, feitos entre 2009 e 2014, foram publicados nas redes sociais. Neles, o agora ministro do Lula duvidava da segurança das urnas e inclusive citava estudiosos que apontavam sua falibilidade. Por isso, Mello quer que Dino seja convocado para explicar por que fez os ataques à democracia. Quando o então futuro governador do Maranhão fez as críticas, ele não foi acusado de ser antidemocrático, e muito menos respondeu a qualquer inquérito por suas declarações. Desde 2021, no entanto, questionada a confiabilidade das urnas, o processo eleitoral passou a ser infração grave. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pena por declarações semelhantes em reunião com embaixadores foi a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Dino classificou a reunião de Bolsonaro com embaixadores de perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Dessa forma, prometeu entrar com uma ação para cobrar multas do ex-presidente. Destarde, tendo em lume as dúvidas que pairam sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, solicitamos maiores esclarecimentos por parte do ministro Flávio Dino, normalmente tendo em vista ser conhecedor desde longa data as questões atinentes à segurança das urnas, afirmou Mello na justificativa no requerimento protocolado no dia 5 de julho. As postagens de Flávio Dino contra as urnas eletrônicas em um Twitter de 2009, Dino defendeu ainda a possibilidade de auditoria nas urnas eletrônicas e falou bem sobre o voto auditável. Em 2012 ele afirmou: "Esse sistema propicia diversas fraudes sem auditoria." E ele também disse: "Em eleição com pequena margem, a possibilidade de violação de uma única urna pode alterar o resultado final." Em uma postagem de 2013, quando era presidente da Embratur, Dino afirmou: "Hoje em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes." No mesmo ano, o agora ministro citou o professor Diego Aranha, coordenador da equipe responsável por encontrar diversas vulnerabilidades de segurança nas urnas eletrônicas durante a segunda edição dos testes públicos de segurança do TSE. Em 2014, ao retweetar uma matéria do jornal Valor Econômico, Dino afirmou concordar plenamente com o título da matéria: "Urna eletrônica é falha. Alerta MP." E agora, o que será que Dino tem para explicar? Será que Dino também receberá algum tipo de punição, assim como recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu apostaria que não. Outra notícia já na tela. Juiz do Rio de Janeiro manda citar Lula em ação movida por empresário em 2009 e Lula pode acabar na cadeia e perdendo seu mandato. É isso mesmo. Assista o vídeo. O juiz Vilney Magno de Azevedo Silva, da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mandou citar o presidente Lula em uma ação movida por um empresário em 2009. Na ocasião, o petista estava em seu segundo mandato presidencial. A ação contesta a transferência do controle acionário da Triunfo pela então controladora Petrobras Química para a Braskem, que teria acontecido de maneira ilegal e inconstitucional com utilização indevida do patrimônio público. Segundo o despacho, Lula tem 15 dias para prestar informações sobre o caso. Quais podem ser as repercussões, Dantas, dessa citação do nome do presidente? Então, o governo Lula promoveu a entrega do patrimônio público para um ente privado que tinha relação pessoal. O empresário, o Emílio Odebrecht, tinha relação pessoal com o Lula. Isso aqui, em qualquer país civilizado, onde a justiça funcione, isso aqui dava cadeia. Dava cadeia. Dava impeachment se o sujeito está na presidência e dava cadeia. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é lesa pátria, isso aqui é gravíssimo. Não pode. Alienação, inclusive essa ação, ela tem um parecer do maior jurista brasileiro, que é o Celso Bandeira de Mello, que diz o seguinte: a alienação de empresas estatais não pode ser feita simplesmente ao critério dos acionistas dela, no caso o governo, ou da entidade da administração indireta que a controla pela elementar razão de que, sendo quaisquer delas meros instrumentos coadjuvantes de objetivos governamentais, decisão de tal ordem há de residir em escalão correspondente. Na prática é o seguinte,
não pode, ele bota aqui, a evidência solar, é antiético, é imoral, é ilegal e é inconstitucional. Então agora o Lula vai ter de se explicar, vai ter que apresentar suas justificativas, foi citado na ação, mas essa ação, ela pode ter consequências graves, mas ela precisa da atenção de toda a imprensa responsável, da sociedade de maneira geral e também do Congresso. Aqui, alô, deputados, vocês que estavam aí querendo empichar o Lula por causa de declaraçõezinhas sobre o Maduro, tem aqui um grande case para poder estudar. Esse caso, ele é muito importante, ele não está sendo explorado pela imprensa de maneira geral, como deveria, pelo empresário Caio Boretzweit, que era dono, a família dele era dona da Triunfo. Era uma petroquímica que tinha a participação da Petrobras. Por quê? Porque no governo Geisel, o governo promoveu a ampliação, a criação, na verdade, do parque industrial, do parque petroquímico, da indústria petroquímica do Brasil. O que ele fez? Pegou a Petrobras e colocou ela como promotora desta implementação do parque petroquímico, investindo em grupos, em vários grupos, uma meia dúzia de grupos, que cresceram, fizeram a sua indústria, formataram a sua indústria e começaram, então, a desenvolver a indústria petroquímica do Brasil. Indústria de plástico, para quem não entendeu. E a partir daí, tudo cresceu, a indústria cresceu, toda a cadeia produtiva relacionada a essa indústria, que é ampla, também se desenvolveu, tudo certo, até chegar no governo Lula. O governo Lula, especialmente no segundo mandato ali, alguém teve a brilhante ideia, quem? Será que foi o Emílio Odebrecht, naquelas conversas que ele tinha regulares com o Lula, né, nas quais ele definia os rumos da nação e colocava o seu grupo empresarial para lucrar ao máximo, porque ele já sabia para onde ia as forças produtivas, para onde o governo, para onde o Estado ia promover o desenvolvimento? Desembolsou bilhões para comprar o controle dessas empresas, nas quais ela era apenas uma parceira, uma promotora, passou a ter o controle dessas empresas, ou seja, houve uma estatização do setor petroquímico, né? E depois, numa canetada, ela fez uma parceria com a Braskem da Odebrecht, na qual a sociedade, com a Braskem, a Odebrecht tinha o controle, tinha 51%, 50,1%. Ou seja, 51%. A maioria das ações tinha o controle, ou seja, numa canetada, numa jogada empresarial e política, a Odebrecht passou a ter o controle sobre toda a indústria química, ou seja, houve uma desestatização sem qualquer tipo de processo público, né, de pregão ou de licitação, de qualquer concorrência, sem aviso, sem autorização do Congresso. Isso tudo aconteceu ali, 2007, 2008, 2009. Então a Braskem passou a ser a dona, a Odebrecht passou a ser a dona de todo o parque, controladora de todo o parque petroquímico do Brasil. É inacreditável o que aconteceu e esta ação popular questiona justamente isso. Inclusive fala dessa proteção e favorecimento exclusivo da Braskem pela Petrobras, né? Diante a entrega dos seus ativos, que se constituíam o quê? Patrimônio da União. Outra notícia já na tela. Ex-BBB Felipe Prior é condenado a 6 anos de prisão por estupro em 2014. É isso mesmo. O ex-BBB Felipe Prior foi condenado no sábado a 6 anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A decisão é da juíza Eliana Cassales Tossi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, e se refere a uma denúncia feita em 2020. A condenação é em primeira instância. O caso corre em sigilo e Prior pode recorrer em liberdade. Outra matéria já na tela. Uma reforma tributária vai impactar a nossa vida. Assista o vídeo. 300% de aumento de imposto sobre serviços como restaurante, plano de saúde e outros serviços usados pelos brasileiros. É isso que Lula está propondo na sua reforma tributária fajuta, que não veio para reduzir imposto e fazer o país crescer, que não veio para facilitar a vida do pagador de imposto, que hoje tem mais de 90 tributos para se organizar e as empresas, inclusive, demoram mais de 1.500 horas apenas para fazer a contabilidade, para pagar lá para o fisco, para o leão, os seus impostos. Eu vou explicar para vocês aqui o que significa essa reforma tributária proposta por Lula, que na verdade quer tapar o rombo das contas públicas, fazendo muito especialmente a classe média pagar essa conta. Vem comigo. A reforma tributária defendida pelo Lula, é pelo Lula mesmo, Ramiro? Sim, é pelo Lula. Pesquisem o nome desse cara aqui, ó, Bernard Api, ou sei lá como é que se fala o sobrenome dele. Esse cara aqui é o número 2 da Fazenda, é um cara chancelado, é um cara tutelado pelo Lula e é o homem forte do Haddad lá no Ministério da Fazenda. A proposta deles é unificação de impostos. Eu também defendo a unificação de impostos, porém a forma como eles estão apresentando ao Brasil vai trazer prejuízo, vai custar no bolso, muito especialmente da classe média. Eles querem unificar os seguintes impostos: o ISS, o IPI,
o COFINS, o PIS e o ICMS. Aqui, para quem não está muito familiarizado, ISS trata do Imposto sobre Serviços, IPI a produção de produtos industrializados, COFINS e PIS são questões trabalhistas e o ICMS é a circulação de mercadorias. O grande problema, o X da questão nesta reforma que eles estão propondo, são os impostos sobre serviços, que hoje o brasileiro, todos nós, pagamos uma alíquota de 8,5%. Com a unificação proposta por Lula e a petezada lá no Congresso Nacional, esses 8,5%, com a unificação de todos esses impostos, passará para 25%. E o que isso significa na tua vida? Vem cá. O aumento do imposto sobre serviços, que chegará a estrondosos 300%, significa que nós teremos um aumento no transporte, nós teremos um aumento na educação privada, significa que nós teremos um aumento em planos de saúde, significa que nós teremos um aumento em restaurantes e por aí vai, em todos os serviços que a população, muito especialmente a classe média, consome no seu dia a dia. Ao aumentar este imposto, e obviamente não há aumento salarial, obviamente não há aumento da oferta de empregos, por exemplo, à população. Ao aumentar esse tipo de imposto, nós teremos algo que vai impactar muito o poder público, o Estado brasileiro e, consequentemente, todos nós. Porque a pessoa que tinha o seu filho numa creche privada, com o aumento do imposto, já não vai mais conseguir colocar o filho na creche privada e vai para a educação pública. A pessoa que utilizava um plano de saúde já não vai ter mais, vai cancelar o plano de saúde e vai começar a utilizar o SUS. A pessoa que, enfim, usa serviços pagos no seu dia a dia, necessariamente vai começar a migrar para serviços estatais. E isto aqui vai causar uma sobrecarga nos serviços públicos que já são extremamente sobrecarregados e ineficientes. Mais pessoas vão começar a utilizar o SUS, mais pessoas vão demandar vagas em creche. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma fila enorme em creches públicas e agora, com este tipo de reforma tributária que penaliza a classe média, vai aumentar ainda mais a demanda, sobrecarga sobre os serviços públicos. Porém, sem nenhuma contrapartida de investimento, sem nenhum aporte do governo para poder aumentar também essa oferta. Tem outra coisa aqui que é muito importante vocês saberem. O imposto sobre serviços, o chamado ISS, ele é recolhido e pago aos municípios, às cidades, que é onde verdadeiramente todos nós vivemos. A gente trabalha na cidade, a gente consome na cidade, a gente estuda na cidade, a gente vive na cidade, a gente não vive no estado, a gente não vive na União, nós vivemos na nossa comunidade, no local onde a gente encontra os nossos amigos, onde a gente tem a nossa casa, onde a gente tem a nossa família. E o grande problema de retirar o imposto sobre serviços, unificando eles, aqueles outros impostos, sob o comando da União, ou seja, do governo federal, significa que os municípios vão perder a gestão sobre os recursos do ISS. E o impacto disso é gigantesco, porque o ISS ele é muito importante para que o município pague, por exemplo, o serviço de coleta de lixo, o serviço de tratamento e distribuição de água, o serviço de esgoto, o serviço de poda de árvore, de zeladoria da cidade, de tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Retirar o ISS dos municípios e passar para a União significa que nós teremos municípios muito mais empobrecidos, cheios de responsabilidade, porque são as cidades que precisam prestar serviços de educação básica, de atendimento de saúde, porém o recurso cada vez mais ficará em Brasília. Ou seja, a reforma tributária proposta por Lula é uma reforma que é menos Brasil e mais Brasília. Poder concentrado na mão de poucos. Para quê? A gente sabe para quê. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.